Oi, gente! Bom, hoje eu vim fazer mais um vídeo sobre a Fate. E vamos comentar um pouco a respeito de teorias, suposições. E aqui a gente vai dialogar a respeito do que a gente acha que aconteceu com ela. Se aquilo ali foi coincidência que aconteceu na série da Claire. Achar que a filha dela tá viva. Se realmente o Raymond roubou essa criança e sumiu por aí com ela. Não sabemos. Vamos agora entrar no campo da suposição, né? Da fanficagem. Pra gente debater aqui e conversar um pouco a respeito disso. Mas antes de entrar nessa questão, gente, bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais. Não, meu olho tá. Me seguir nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR. Lembrando que aqui no canal tem mais de 100 vídeos só sobre Outlander. Vai lá dar uma olhadinha, porque tem muito conteúdo de Outlander, sério. Muito. Vai lá dar uma olhadinha, porque tá, ó, recheado. Vamos conversar aí a respeito da Fate. Eu fiz um vídeo dela que só foi o surto pós-episódio. Não teve nada mais ali. Esse vídeo agora vai ser eu contando um pouco do que foi apresentado pra gente sobre a Fate. E depois o campo da suposição. Pra vocês terem uma noção, isso aqui é o roteiro que eu fiz só desse vídeo. Porque eu empolguei, tá? Então vamos lá. Tudo começa quando a Claire engravida. Lá na segunda temporada, ela anuncia isso pro Jamie e pra gente, companheiros de viagem dela. Ela anuncia ali que está grávida. E a gente fica tudo super feliz e tudo mais, né? Nosso casal crescendo, né? Tendo filhinhos e tal. Tava tudo bem, tava tudo ótimo. Até o quê? O Jamie acreditava que o Jack Randall tinha morrido. Só que aí na segunda temporada, ele vê que o Jack não morreu. E isso ali causa um negócio nele, porque ele quer uma vingança contra o Jack. Ele quer matar o Jack. Só que a Claire, nesse momento, ela fica meio temerosa a respeito de uma coisa. Ainda faltava um ano ou 2 anos pro herdeiro do Jack Black nascer, pra ir continuar a linhagem até chegar no Frank Randall, o marido da Claire, o outro marido. Ela ficou um pouco temerosa a respeito disso, do Jamie matar ele antes. E o que vai acontecer com o Frank? O que vai acontecer com ela? Sabe? Porque isso tudo ali se deu por causa do Frank. Porque ele levou ela pra Escócia, ele apresentou ela ao Círculo de Pedras. E aí, o que acontece se ele, o antepassado dele morrer ou não chegar a nascer? Aí nisso ela pede pra ele, ó, aguarda só o tempo do filho dele nascer. Depois disso você faz o que você quiser, mata. Sabe? Esquartei. Faz o que você quiser com ele. Eu não tô nem aí. Mas aguarde até o ano que nasceu o herdeiro dele, que é o ano tal lá. Eu acho que até um pouco antes da Batalha de Culloden. Aí o Jamie até fala, ok, vou esperar. Os dois brigam bastante a respeito disso, mas ele concorda em esperar. Que ela nunca pediu nada a ele, ela fala, eu tô te pedindo isso. É a única vez que eu tô te pedindo alguma coisa. Aí ele concorda e segue o baile. Só que acontece uma coisa que tira ele dos eixos. Ele acaba vendo o Jack abusar do Fergus. Que o Fergus, naquele momento, ele era protegido do Jamie e da Claire. Depois ele acaba se tornando um filho adotivo deles. Mas ele era o protegido dele. O Fergus tinha o quê? Uns 11 anos nessa época. Então, ver aquele velho abusando dessa criança, o Jamie perdeu a razão. E com razão, né? Ele vai lá, chama o Jack Randall pra um duelo ali num campo. Só que na França, nessa época, duelos eram proibidos, né? Eram contra leis. Então eles vão pro cantinho lá e ficam duelando, né? Até a morte. A Claire, sabendo disso, ela vai atrás dele. Chegando lá, ela já chega estressada, ela vai estressada. E chegando lá, o estresse é tão grande, no meio daquela confusão toda, que ela começa a sofrer um aborto espontâneo. E pra piorar ainda, ela ali caída, sangrando, ela ainda vê o Jamie sendo arrastado e preso, porque, como eu falei, aquilo era ilegal. E ele acabou sendo preso por conta disso. Então a Claire acaba parando lá na Madre Hildegard, né, que ela faz esse parto aí de urgência pra Claire, de emergência, né? E quando o neném nasce, que é a Faith,
ela nasce sem vida, ela nasce morta. E a Claire, depois, quando ela acorda, ela não sente a barriga dela, ela sente que tem alguma coisa errada, ela pede o bebê dela, ela procura o bebê dela. A madre chega e fala, então, minha querida, infelizmente, o seu bebê não resistiu, faleceu e tal. E ela quer ver o neném. No começo, se não me engano, a madre não quer mostrar o bebê pra ela, não quer dar esse bebê pra ela ter esse momento, né? Porque é traumatizante, mas ainda assim é um momento dela de despedir da filha. Aí a madre acaba levando o bebê e a Claire fica lá quase que o dia inteiro balançando essa criança, chorando, cantando pra ela. Até que chega uma das amigas dela ali, né? Chega na Claire e fala, então, Claire, tá na hora. E eles levam essa criança embora. Aí a madre Hildegard até fala com ele, olha, eu dei um nome pra ela, né? Pra ela não morrer como indigente, né? Que é uma coisa meio católica, né? Dá um nome, tem que dar um nome. Eu acho que batizar, não sei. Não lembro muito bem. Aí a madre dá o nome de Faith pra bebê, que significa fé. Significa o quê? Faith em inglês é fé, sabe? Não é uma... É a tradução literal, é fé. O nome da criança é Fé. Depois que a Claire entrega esse bebê e tudo mais, ela começa a passar muito mal. Que ela tem uma infecção ali no útero, né? E ela tá ali entregue pra morrer. E nesse momento chega o mestre Raymond, que é um amigo dela que ela fez ali na França, né? E ele acaba chegando ali e ele vai pôr na mão nela, assim, sabe? Vendo aonde tá causando a dor. E no meio daquilo tudo ali, ele arranca essa infecção fora. Ele tira essa infecção dela, ele cura ela. No momento lá, a Claire já tá meio desorientada e tal. Ele só fala com ela que pra ela ter fé, que eles vão se encontrar novamente. E sai. Depois disso, a Claire não vê mais a filha. A madre só fala, ó, enterramos ela em tal lugar. A Claire, ela vai atrás ali de um meio de soltar o Jamie. E o meio de soltar o Jamie, ela vai no rei tentar fazer uma negociação ali. O rei acaba meio que... Ele fala, eu libero seu marido, mas você vai me ajudar com uma coisinha. Ela fala, eu ajudo, eu faço qualquer coisa. Ele vai e tem relações com ela, coisa de 2 minutos. Mas ainda assim, ela fica lá estática e ele... Olha lá. E depois disso, ele ainda... Eu não lembro se é... Porque eu não assisti o episódio pra me vir comentar. Porque eu não quero reassistir a série antes de começar a ler os livros iniciais. Que eu comecei a ler Outlander pelo 4º livro. Então, eu não quero rever a série pra mim realmente esquecer muita coisa. Pra quando eu ler, ficar uma coisa nova na minha cabeça. Então, eu tô falando aqui a respeito desse parto... Que é coisa que tá na minha cabeça, de que eu lembro. Talvez se eu tiver perdido alguma coisa, deixado de falar alguma coisa que aconteceu nesse episódio, diz aqui nos comentários, me ajuda aí, isso aqui é pra gente dialogar e debater. Então, se não me engano, ele dá uma laranja pra ela, alguma coisa assim? Ou não é nesse momento, não lembro. Porque ela teve mais interações com o rei. Então, ele leva ela pra um salão estrelado, onde ela meio que vai ajudar ele a julgar 2 caras que estão acusados de bruxaria, né? Porque até então ali ela é La Dame Blanche, que ela ficou conhecida na França como La Dame Blanche. Então ele pede ajuda dela pra julgar aqueles 2. Eis que, quem são esses 2? O mestre Raymond e o Comte Saint-Germain. O Comte Saint-Germain, ele meio que vira um arqui-inimigo da Claire nessa 2ª temporada, né? Ele causa muito em cima da Claire, por ela ter dado não é despesa. Ela ter dado prejuízo pra ele com uma carga ali que tava chegando na França, né? Então os 2 acabam virando esses arqui-inimigos. E naquele momento a Claire, se não me engano, ela prepara alguma coisa ali pra falar, olha, vamos ver quem é. Mas ela não queria machucar ninguém, ela fez uma coisa inofensiva ali pra poder liberar esses 2, né, porque ela não queria ser responsável pela morte de ninguém. Aí ela chega no mestre Raymond, ele dá um vasinho pra ele bebe, dá uma tossidinha ali. Ela tá com um colar que detecta veneno. Na hora que ele devolve esse baúzinho pra ela, o colar muda de cor. Aí ela tem que entregar esse baúzinho pro Comte Saint-Germain.
E ela sabe o que vai acontecer, ela não quer dar. Ele sabe o que vai acontecer e ele não quer beber, mas ele é obrigado. E naquele momento, o Comte Saint-Germain bebe e acaba morrendo. Ou será que não? Vai ver o vídeo do conto do Comte Saint-Germain, pra vocês entenderem um pouquinho disso. O importante dessa história é que o mestre Raymond é liberado. E essa foi a última vez que eles se interagem ali, que eles têm esse entrosamento. Isso há já mais de 30 anos atrás. Foi quando eles se encontraram. Nisso, a Claire segue a vida dela, que ela vai pro futuro e tudo mais, viver, né, a vida dela. Depois que ela libera o Jamie, os dois vão junto lá no túmulo da Fate, né, prestar uma homenagem à filha e tudo mais. E eles seguem a vida e ela nunca mais vê o mestre Raymond. A gente vai ver mais sobre o mestre Raymond ou não, porque na verdade no livro 4, se não me engano é no livro 4, a Claire acha um caderninho de viagem de um índio que faz parte de um grupo dos anos 70, onde eles têm meio que a mesma proposta da Gales, viajar para o passado para preservar a sua nação, né, para preservar o seu povo. Porque a Gales, ela é muito patriota, então ela quer voltar para o passado para poder ajudar ali os escoceses naquele momento. Não dá certo. E é a mesma coisa com esses índios. Eles voltam para o passado para poder alertar aquele povo deles, né, que foi dizimado com essa colonização, a eles tomarem cuidado com o homem branco, né, para eles tomarem cuidado com a colonização. O que também não dá certo. Então, nesse caderninho, acaba tendo uma menção aí a respeito desse Raymond, né, que ele meio que ajuda esses índios lá no futuro, meio que guia eles até as pedras, ajuda eles, dá um ensinamento para eles a respeito das pedras. Então, é meio que um professor ali a respeito da arte de viajar pelas pedras. Então, ele ajuda esses carinhas aí com essa missão deles, né? A Claire não tem certeza se é o Raymond. Mas aquilo ali mexe com ela, que ela fica assim, gente, Raymond? Será que é o Raymond que eu encontrei na França? Mas eu acho que ele não é viajante. Ele não deve ser viajante. Ela fica meio negação, mas ela fica meio assim, gente, porque ela lembra do mestre Raymond na hora. Então, gente, o mestre Raymond, ele, na verdade, eu acho que ele é mencionado no livro 5, não no livro 4, que eu tô dando uma olhadinha aqui. É no livro 5 que é mencionado o mestre Raymond, e ela fica meio assim, por lembrar do mestre Raymond. Mas vai lá dar uma olhadinha pra vocês entenderem mais. Bom, então essa foi a última vez que a gente teve uma menção ao mestre Raymond. Eis que chega o livro do conto do Conde Saint-Germain, né? Que eu falei, será que ele morreu mesmo? Lá nesse conto, se passa em Paris nos anos 70 de 1770 e poucos. Lá a gente encontra o mestre Raymond novamente. Ali a gente tem um diálogo interessante entre ele e o Comte Saint-Germain. O Comte Saint-Germain fala, né, que quer viajar para o futuro. O mestre Raymond fala que é perigoso. Vai assistir o vídeo sobre o Comte Saint-Germain, que vocês vão entender melhor o que se passa nesse conto. Mas o importante aqui é que o Conde fala com ele que ele tá procurando uma filha perdida. Aí nisso já acende uma luzinha na gente. Que filha é essa que o mestre Raymond tá procurando, gente? Não sei. Mas uma coisa importante agora no final da 7ª temporada, eles trouxeram um arco, que pelo que eu vi um pouco das pessoas comentando na internet, é um arco do livro 9, que eu ainda não li. Que eu comecei a ler, li 2 capítulos, mas tô começando. Então, aqui o que acontece? A Claire e o Jamie pegam uma menina pra criar, porque a irmã dela morreu e tudo mais. Aí eles pegam ela pra criar, e ali a Claire tem uma interação com ela. E elas conversam sobre a mãe dela. A Claire descobre que a mãe dessa menina, além de ruiva, tinha o nome de Faith, tá? E pra piorar ainda a situação, a Claire, na hora que eles estão juntando as coisas pra ir embora, a menina tá cantando uma música que a Claire cantava pra filha. E é uma música
dos anos 30, se não me engano. 30, 40, por aí. Então é uma música do futuro. Independente se a Fanny for filha da Claire ou não, a Fanny tá cantando uma música dos anos 30, de 1930, 40. Então é uma coisa do futuro. Uma chavinha mudou ali. E a Claire acredita que a filha dela se salvou. De alguma forma se salvou. Então agora a gente entra no campo da suposição, da fanfic, da imaginação, da teoria, do que seja. Eu quero que vocês comentem aqui nos comentários o que vocês acharam, né? O que vocês acham, dada todas essas informações que a gente teve sobre os personagens. Eu quero que vocês me digam aqui o que vocês acham que aconteceu. Se a Faith morreu ou não, sobreviveu ou não. Se ela sobreviveu e agora tá morta. O que o mestre Raymond queria com ela. Me diz aqui nos comentários o que vocês acham, juntando todas essas informações. Eu vou falar aqui o que minha cabeça criou, gente. Minha suposição agora, né? Não sei se algo do que eu vou falar aqui vai acontecer, se é só... Mas assim, a gente gosta de conversar fiado, né? Então vamos lá. Eu acho que o mestre Raymond ressuscitou a Faith de alguma maneira, tá? Porque ela tinha morrido, então não há cura para aquilo, né? Tem ressuscitamento. Ele não curou ela, ele ressuscitou a Faith. Porque a gente viu o corpinho dela, a gente viu a Claire velando a criança. Então ela morreu. Ele ressuscitou ela e roubou essa criança. A parte dele ter roubado essa criança que não entra na minha cabeça, porque o mestre Raymond gosta da Claire. Ele já salvou a Claire. Então o que levaria ele a roubar essa criança? Temos algumas coisas. Talvez ele não conseguiu devolver, porque talvez o processo ali que ele levar a criança, fazer um ritual ali, alguma coisa para poder voltar essa criança, ele perdeu Claire de vista. Então ele não conseguiu devolver ela para Claire. Ele quis pegar essa criança pra ele, porque ele sabia que ia ser uma criança viajante do tempo. Então ele queria meio que adotar essa criança e passar o conhecimento dele pra frente, né? Criar essa filha como seu aprendiz, não sei. Talvez a Faith tenha lembrado ele de uma filha que ele teve no passado e ele não conseguiu abrir mão dela. Não sei, talvez até mesmo ele, viajando pelo futuro, ele tenha encontrado a Faith e visto que ele precisava pegar essa criança. São muitas possibilidades que eu não faço ideia de qual seja a certa. Mas o importante ele pegou essa criança e não devolveu para Claire. Por quê? Ele salvou ela, cuidou dela. E eu não acho que ele tenha cuidado e ficado com essa criança ali na mesma época que a Claire estava, né? De 1740 e poucos. Eu acho que a partir do momento que ele pegou essa criança, ele entrou ali naquelas câmaras secretas subterrâneas ali de Paris, onde possibilita a viagem. E foi pra ela por algum tempo e criou essa menina lá. Então ele levou ela pra alguma outra época do tempo e criou ela sem preocupação. Foi lá vivendo a vidinha dele, cuidando dessa filha postiça dele, adotada. Uma versão bem novela. Vamos supor que ele criou essa menina, né, até os seus 13, 14 anos, porque eu tô colocando idades. A gente vai chegar lá. Talvez ele tenha cuidado dela até os seus 13 ou 14 anos e ali ele tenha passado informações para ela a respeito, né? Meio que aprendiz dele mesmo. Então talvez ali ela tenha descoberto ou ele tenha contado para ela a respeito dos parentes de verdade dela, né? Que ele roubou ela da mãe, que ele ressuscitou ela, mas ele roubou ela da mãe. Ou até mesmo os dois se separaram por algum perigo iminente que estava atrás dela, sabe? Por alguma coisa que aconteceu e causou um perigo ali onde eles se separaram
por alguma razão. Nessa separação deles, talvez a Faith tenha descobrido, fugiu dele, né? E viajou pelas pedras aí rumo aonde não sabemos. Talvez ela fugiu e tenha voltado sem querer pro tempo dela. E ali ela se estabeleceu na linha do tempo original dela, né? E tenha crescido, desenvolvido ali naquele tempo. Ali talvez ela, né? Talvez não, isso aconteceu. Se for a Faith, mãe das meninas. Ela se envolveu com alguém, casou e teve a sua primeira filha ali nos seus 15 e 16 anos, né? Porque a Faith, ela é 1 ou 2 anos mais velha que a Brianna. Então, se a gente for seguir uma linha do tempo certinha, ela não é muito mais velha que a Brianna. Então, ela teve as filhas dela muito cedo, coisa que não é incomum naquela época. Então, ela teve essa filha mais cedo, né? Seus 15 e 16 anos. E mais tarde, aí depois, ela ainda teve outra filha. Aí, eis que as coisas começam a mudar aqui pra gente. Porque essa família foi separada. Talvez algum perigo tenha acontecido pra levar a Faith a deixar as crianças dela na onde ela achou que seria seguro deixar. Talvez ela deixou essas meninas com alguém que fosse de confiança, contando ali, porque a Jenny já era mais velha, já tinha os seus 10, 11 anos quando a mãe morreu. Então, ali, talvez, ela tenha contado a verdade pra filha, né? Falado, olha, eu vou deixar vocês, porque eu preciso deixar vocês em segurança, não sei. Porque a Jenny parece saber alguma coisa, sabe? Ela parece saber mais a respeito do parentesco dela, da mãe dela. Então, talvez a Faith tenha contado pra Jenny, né, a verdade e algum perigo esteja ali rondando elas e essa família precisa se separar. Então, Jenny é deixada com alguém de confiança da Faith junto com a irmã dela. E nessa peregrinação até a América, acontece o que aconteceu na história da Jenny, né? O barco naufragou. E ali as meninas acabam sendo... Quem estava responsável por elas acabou morrendo. As meninas acabaram sendo vendidas para um bordel. Enquanto a Faith está aí pelo mundo afora, correndo de algum perigo. Ou procurando alguém, ou sei lá o quê. E não soube o que aconteceu com as filhas. Porque eu falo de perigo iminente, onde elas precisam se separar. Porque aconteceu algo parecido com Brianna, né? A Brianna estava sendo perseguida pela aquela facção lá que queria os filhos dela. Na série eles deram uma suavizada, mas no livro a Brianna, se ela continuasse lá naquele tempo, ela morreria. Eles queriam os filhos da Brianna, porque eles sabiam que as crianças eram viajantes do tempo. E criança ela é mais fácil de domar do que adulto. Então, eles iriam matar a Brianna para ter os filhos dela. Por isso ela tava naquele desespero e fugir dali, sabe? Não era simplesmente sequestro. A Brianna tava correndo risco de vida. Talvez, aí, digamos que essa facção aí que procura viajantes... Eu já tô me elaborando o quê? Naquele filme Jump, né? Que existe toda uma facção de anos aí, onde procuram viajantes do tempo. Não sei, gente. E acaba que essa galerinha do tempo da Brianna ou encontrou registros a respeito, ou faz parte de descendentes dessa facção. Não sei, alguma coisa aconteceu que teve que se separar das filhas, né? Então eu acredito que para ela se separar das filhas, tenha acontecido algum perigo. Onde ela era alvo ou as filhas, e ela precisou se separar para manter as filhas a salvo. Então o Faith tá vagando aí pelas pedras, atrás de que, já não sei, atrás de quem também não sei. Ou até mesmo fugindo de alguém. Talvez ela tá atrás da verdadeira mãe e o verdadeiro pai dela, né? Só que ela nunca viu os dois. Então ela precisa procurar ali, talvez ela esteja procurando eles, talvez até mesmo Faith já tenha cruzado o caminho deles e eles não saibam e nem a gente, né? Pior que eu fiquei puxando aqui na cabeça. Na série eu até acho que não possa acontecer,
tá? Mas eu fiquei tentando puxar na cabeça aqui alguma menção de alguma menina parecida com Brianna que tenha cruzado o caminho deles, mas eu não lembro de nada. Minha memória também não é boa. Então, assim, ou talvez mesmo ela tá fugindo do Raymond, né? Que ela viu que ele tava atrás dela. E como ela talvez tenha sido aprendiz dele, ela conhece os macetes, os segredos das viagens pelas pedras e sabe fugir dele tão bem quanto ele sabe procurá-la. Mas assim, vocês vão achar uma fanfic, né, sem credibilidade nenhuma, né, teorias da conspiração. Mas a série nos levou a acreditar no seguinte: Mestre Raymond roubou essa criança, salvou ela, criou ela. E juntando com as informações que a gente tem no livro, ele tá à procura dela porque alguma coisa aconteceu que esses dois se separaram. Logo mais, Faith teve as duas filhas, que outra vez alguma coisa aconteceu. Eu não acredito que ela esteja morta. Eu acredito que alguma coisa aconteceu, que elas se separaram. E essa é a história que Ginny ou criou, ou junto com a mãe dela, né? Elas elaboraram para poder justificar a ausência da Faith. Então não acho que ela tenha morrido. Eu acho que ela esteja por aí vagando e por algum motivo, não sei. Então a informação que a gente tem do conto é que o Mestre Raymond está à procura de uma filha perdida, né? Então o que aconteceu para juntar esses pontos é o que a gente vai ter que descobrir, né? O que a gente tem que elaborar e o que a nossa cabeça acaba criando, né? E criando certas expectativas a respeito disso. Mas no geralzão, essa primeira parte do vídeo é o que aconteceu de fato na história deles. E essa segunda parte é as fanfic criada, teoria, suposições criadas para poder preencher essas lacunas que a série e os livros deixaram pra gente, tá bom? Me diz aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu quero muito saber eu quero muito saber de vocês o que vocês acham que aconteceu com Faith. Ela tá viva? Ela tá morta? O que aconteceu que ela fugiu do Mestre Raymond? Ou ela se perdeu do Mestre Raymond? Por que ela abandonou as filhas? Ou ela não abandonou as filhas? Sabe? Esse tipo de coisa. Me diz aqui nos comentários o que vocês acham, tá? Então até o próximo vídeo, meu povo. Bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR. Até o próximo. Beijão. Tchau, meu povo.